Oi pessoal, e bem-vindos ao vídeo do Gaidra. O Gaidra é uma ferramenta bem legal para engenharia reversa, porque ele faz o trabalho de decompilação, que basicamente é pegar o código assembly que ele consegue extrair do binário e tentar procurar padrões que ele sabe que o compilador faz para mostrar chamada de função, ifs, elses, e tentar montar um código C que seria equivalente ao código assembly, e isso seria mais legível. A gente falou um pouco dele por cima no vídeo de análise estática e aqui vamos falar dele com mais profundidade. Então, para exemplificar o uso dele, vamos pegar um código C e tentar fazer a engenharia reversa dele depois usando o Gaidra. Esse aqui é um programa simples que interage com o usuário. E o que ele faz basicamente é, ele cumprimenta o usuário, pergunta o nome e um número, e depois ele fala se o número é maior que 5 ou menor que 0, e despede do usuário. Aqui eu chamo a atenção para a estrutura do código que a gente tem uma chamada de função no início e no final da main, e tem uma estrutura if else e um laço for aqui. Vamos ver se o Gaidra vai conseguir acertar isso aí ou se ele vai errar nessa estrutura ou fazer alguma coisa diferente. Então, esse código aqui eu também queria compilar dele de um jeito um pouco diferente, que eu queria usar o traço S do GCC. Ele vai retirar também algumas informações do binário que poderiam ajudar de reversa. Vamos tentar usar o Gaidra para compensar essa tirada de informações. Então aqui a gente tem o nosso binário. Vamos apagar o código e fingir que a gente nunca viu ele. E vamos ver o que a gente consegue fazer. Aqui antes de mexer no binário a gente tem que criar um projeto de análise. E importar o binário. Deixar também o Ghidra fazer análise do binário como um todo. E aqui a gente tem a interface principal. Aqui na interface principal a gente tem essa região central que mostra o código assembly original. Aqui à esquerda ele mostra o que ele tentou fazer em código C a partir daquele código assembly. E também aqui à esquerda a gente tem algumas informações de, por exemplo, as funções que ele encontrou no programa. Olhando aqui as funções, a gente tem um monte de funções que a gente não sabe o que provavelmente são da libc, tipo dtfine, dtinit. E observem também que a gente não tem uma função main. Isso aí é justamente por causa daquela questão que eu falei de tirar informações do binário. O que ele tem aqui são algumas funções que ele encontrou, mas como não tem nome, ele está identificando pelo endereço. Ele chamou essa função aqui, por exemplo, de fun001.010b0, que na verdade é a função que está nesse endereço. Essas funções LBC elas vieram por causa do include stdio e por causa de uma questão chamada linkagem dinâmica. Elas são carregadas de um outro binário e esse outro binário ele está com o nome das funções e por conta disso a gente consegue enxergar. Mas não vamos entrar muito a fundo nisso. O que a gente tem para começar a analisar, já que não tem a min, é olhar essa função entre, que seria onde que o programa começa. Nessa função entre a gente já consegue ver no decompilado que ela tem uma função libc startMin. Então essa função provavelmente inicializa a min, ou seja, essa função aqui que está sendo passada como parâmetro, provavelmente é a min, que ele não achou o nome, mas ele está botando o endereço. Com duplo clique a gente já consegue entrar dentro da função, e aqui a gente consegue já ver o resultado dela decompilada. Aqui a gente já vê que ela é bem diferente do que a gente programou, mas ela pelo menos é mais legível que a assembly. E também
Como o guider não tem muitas informações, tipo nome de variável das funções, tem muita coisa que ele não pega. Por exemplo, tem essas variáveis aqui, que ele sabe que ela tem bytes, mas ela não sabe o que ela é. Ela não sabe se seria um double, se seria um longo, ou sequer também se ela é realmente uma variável de 8 bytes. Ele simplesmente achou uma coisa na memória e viu que o programa está usando como variável. E essas coisas que o guider pega errado, a gente pode corrigir ele e melhorar um pouco a legibilidade do código. Então vamos começar isso primeiro mudando o nome da main, porque ele não pegou. E então, olhando aqui um pouco mais embaixo do código, também chama a atenção das mudanças que ele fez no instrutor original. Por exemplo, aquele if else que a gente tinha mudou. A gente tinha um if, depois um else if, depois um else. Aqui ele mudou para uma estrutura totalmente diferente de if else, que deve ser logicamente equivalente, mas ele não conseguiu adivinhar o que tinha no código-fonte original. E também outra coisa que chama a atenção é que o for que a gente escreveu virou um while. Mas a partir do que a gente tinha aqui, vamos tentar mudar o nome das coisas e tentar melhorar o código. Aqui, por exemplo, a gente tem um scanf, e a gente sabe que quando aparece %s no scanf, a gente tem um string. E que ele está dando também o tamanho da string. A gente sabe que é uma string de 20. Essa informação a gente pode dar para o guider para ele melhorar a decompilação. Aqui, por exemplo, já vamos mudar o tipo da variável para string, já que ele achou um undefined de 8 e não sabe o que é. E também já avisar para o guider que é um vetor de 20 caracteres. Isso já deve melhorar um pouco o resultado. Aqui a gente vê que aquele monte de variáveis que tinha undefined de 8, ele já descobriu que tudo faz parte de um único char. Inclusive muitas variáveis que na verdade eram só um vetor. E também, já que a gente tem noção que é uma string, vamos botar o nome, embora a gente não saiba muito bem o que essa string é ainda. E voilà, a gente está vendo aqui então que ele está tentando zerar a string e depois ele lê do usuário. Um pouco aqui na frente ele tem um outro scanf, só que ele não conseguiu pegar também o formato. Mas isso aqui, olhando no assembly na memória, a gente consegue enxergar que esse formato seria um %d. Aqui no próprio assembly a gente consegue ajudar o guider também. Se a gente sabe o que é uma string, a gente consegue botar aqui no indicador que é uma string, que ele também corrige aqui no código. Então, vendo um scanf com %d, a gente também sabe que o local 30 é um inteiro. Tudo bem, ele já tinha encontrado. Mas a gente consegue botar um nome mais descritivo. Vamos botar então que isso aqui é um número, que seria um número que o usuário entregou. Aqui para baixo a gente tem o nosso while. E a gente vê que antes do while ele declara uma variável como zero, e no final dele ele está sempre incrementando. Isso aqui é um comportamento que a gente conhece do contador. E também, como é tradicional na programação em C, os contadores geralmente têm nome de I, J, K, sequência do alfabeto. E nesse while aqui ele está colocando um caractere na tela, o caractere 10. Só que 10 é o número decimal do caractere. Seria legal se a gente colocasse, ao invés de um decimal, colocar como caractere isso aqui, para ficar mais legível. Isso aqui a gente consegue fazer também no próprio assembly. A gente consegue pedir para ele explicitamente colocar um tipo que a gente quer. No caso aqui um caractere, a gente muda assembly e atualiza no próprio código. E aqui o que está faltando na nossa análise é só essas funções aqui que a main está chamando, que ele está com o nome de endereço e não o nome descritivo do que ela faz. Então, aqui na função de cima, a gente vê que ele imprime uma mensagem de boas-vindas, então vamos chamar ela de boas-vindas. Ou imprime boas-vindas. Para voltar para mim tem essa setinha aqui que volta para o lugar anterior.
E aqui embaixo a gente tem a função que recebe a string. O que ela faz é pegar o parâmetro que ela recebeu e imprime tchau e o que estava na string. Como está dando tchau, vírgula, alguma coisa, isso aqui provavelmente é o nome. A gente consegue já colocar a nossa tentativa aqui como o nome da própria variável. E aqui diz que é undefined de 8, mas a gente sabe que está passando uma string. E com a função tchau, um nome bom para ela seria imprime despedida. Olhando essas duas funções, então, a gente já enxerga que essa string que a gente não sabia o que era, provavelmente é o nome do usuário. E a gente consegue atualizar o código com nossa nova descoberta. E com tudo isso que a gente fez, a gente agora já tem todos os nomes de variáveis e de função já ajustados e a gente, em teoria, tem um código bem legível. Então agora que a gente ajustou tudo, vamos tentar dar uma olhada no código geral para ver o que ele faz. Aqui no começo ele está mexendo com esse in-fs offset. Isso aqui não é uma coisa que a gente colocou no código, mas é mais uma proteção do binário, é o protetor de pilha. Mas não é nossa intenção entrar nela agora. Talvez a gente fale mais disso na parte de pawning. Mas aqui o que o código faz é imprimir mensagem de boas-vindas. Depois ele zera um espaço da memória para o usuário colocar o nome. Depois ele pergunta o nome para o usuário e fala se o número é maior ou menor que 5. E depois, num while, ele imprime tanto as linhas novas quanto o número que o usuário colocou. E feito isso, ele imprime a despedida e retorna. Esse aí é basicamente completamente o que a gente viu no código-fonte quando a gente estava mexendo com ele. E, embora o código que a gente obteve ele é bem diferente do original, ele ainda é bastante legível e certamente mais legível do que ficar pegando o assembly. Porém, não é bom a gente se livrar totalmente do assembly, porque, embora a decompilação do Ghidra ajude bastante, às vezes ele pega umas coisas mais fundamentais erradas e a gente só conseguiria entender melhor a line do assembly. Para isso também o Ghidra tem umas ferramentas interessantes. Em particular, ele consegue mostrar um grafo da função e aqui ele consegue mostrar um pouco a estrutura do próprio código assembly, mostrando para onde que ele vai e que caminhos que ele pega. O que acontece aqui é que essas setinhas elas indicam o momento assim que o código dá saltos. Por exemplo, uma estrutura if-else que ele vai mudar o fluxo de execução. Aqui a gente tem, por exemplo, um caso em que o meu código ele pode, em certas condições, vir para cá, em certas condições, vir para cá. E com isso a gente tem uma estrutura de blocos mais fácil de ler para olhar que caminho que o programa está pegando e entender a execução. Que também é uma ferramenta bem legal se a decompilação está dando alguma coisa estranha. E é isso que nós temos para mostrar como uma introdução básica do Ghidra. O Ghidra provavelmente é a ferramenta mais poderosa que a gente já mostrou até aqui. Na verdade, ele é tão poderoso que a gente vai recomendar vocês de não usarem nos tchau's iniciais de assembly, porque senão vai ficar muito fácil e, bom, vocês não vão aprender a ler o código assembly. E o Ghidra é basicamente a ferramenta básica que a gente usa para começar a analisar o binário, já que se a gente tem uma coisa desconhecida, ele faz um trabalho muito bom de fazer o trabalho inicial de analisar o código. E é isso que temos para esse vídeo.